Olá pessoal, este é mais um JojoCast para comentar o último episódio de Watashi no Shawase Nakekon. A série passa na Netflix, sai um episódio por semana. Ela tem como nome em inglês My Happy Marriage, em português Meu Casamento Feliz. Está saindo com dublagem em muitos idiomas, legenda em muitos idiomas também, porque é uma grande aposta do estúdio que está produzindo, né, o estúdio japonês e da Netflix. E eu acredito que eles estejam tendo o retorno que eles esperavam, porque a série efetivamente, pelo menos entre os fãs de anime, nos levantamentos semanais de popularidade, tem se saído muito bem. Né? Seus protagonistas também têm se saído muito bem. Nós já passamos da metade da série, então nós já estamos no episódio 7 de uma série que vai ter 12 episódios. Se você caiu aqui por acaso e não assistiu ainda os demais episódios, seria interessante passar por eles antes de assistir esta resenha, né? Ainda que eu tente evitar spoilers, é impossível, eu estou comentando um episódio. Então, para quem, né, só para recapitular os eventos, né, Meu Casamento Feliz conta a história de Miyu Saimori. Essa história se passa num Japão do início do século XX, mas é um Japão que é um Japão de história alternativa, porque nele há algumas famílias que têm poderes especiais para lutar contra criaturas mágicas, né, as tais grotesqueries, que seriam os yokai de outras séries e do folclore japonês. E a mocinha, ela nasceu de um casamento planejado entre duas famílias muito desses poderosos, né, desses que têm o dom, para gerar uma criança dotada de um poder especial. Só que a Miyu nasce sem poder nenhum, aparentemente. Se vocês chegaram até aqui na série, já devem estar imaginando que a protagonista, sim, ela não é desprovida de poderes, né? Isso já está sugerido no episódio 7, eu acho que todo mundo já sabe disso, correto? Tá? A Miyu, quando cresce então na casa do seu pai, depois que a sua mãe morre em especial, né, como uma criada, porque empregada da casa, abaixo de empregada. No anime eles até aliviam um pouco, botam os criados falando com ela, mas até lendo o livro 3, isso já era uma informação anterior, mas no livro 3 ela volta, ela fala que não aprendeu a arte da conversação, porque nem os criados falavam com ela, porque tinham medo de serem demitidos, porque o pai, ele se casa de novo com uma mulher que tinha sido sua amante e que ele tinha tido que abandonar para poder casar com a mãe da Miyu. Então essa mulher vai ter particular prazer em torturar a Miyu e o pai, né? E essa segunda esposa tem uma filha que nasce com poderes, que é a Kaia, né? E neste episódio, já que o episódio passado foi o confronto do Kyoka, que é o noivo da Miyu, para quem, né, para a casa de quem ela é enviada, né, como sua futura esposa, ele vai resgatá-la, né, das mãos dos vilões da série, ou da primeira fase da série. O episódio ele abre exatamente com a cena que é com a sequência que é a sequência final do livro, que seria a Miyu visitando os escombros da casa de sua família, porque lá aconteceu uma grande batalha, né, para que ela pudesse ser salva. E o Kyoka, né, que expulsava todas as noivas, então por isso que Miyu, ela, quando vai para a casa deste noivo, ela vai tendo que fazer o possível para que seu casamento seja um casamento feliz, porque ela não poderá voltar para a casa do seu pai. Ela praticamente tinha sido largada no vento, por assim dizer. Mas ela vai para a casa de um rapaz que tem a fama de expulsar suas noivas, né? Até esse momento do seriado, o Kyoka ainda não falou, ainda não foi dito por qual motivo ele expulsava as noivas. Isso deve aparecer em algum momento, vai ser explicado, mas enfim, o episódio abre com a Miyu pedindo para que o Kyoka leve para ver os escombros da sua casa, porque houve uma batalha, houve um grande incêndio, tudo ficou destruído, né? E há aquela cena emocionante em que ela vai tocar na base da árvore, né, que foi a árvore plantada pela mãe dela, o pé de cerejeira, que já apareceu várias vezes na série. E esse pé de cerejeira,
ele foi cortado a mando da madrasta, claro. Então só ficou o toco da árvore, e a árvore ela também se queima, né? Embora ela ainda possa ver o que restou da árvore ali. Esta árvore, né, ela vai se desfazer no vento quando a Mio toca, mas a Mio sente alguma coisa. Neste episódio, né, repete-se algo que já aconteceu, que o Kyoka sente que há alguma presença mágica dentro da casa. Esta magia pode ser de algum invasor ou pode vir da própria Mio. Ele não tem certeza ainda, né, mas ele chega nesse episódio a falar o nome da família dela quando ele vai acudir a Mio no seu sonho, né? A Mio está tendo um pesadelo e esses pesadelos daqui para adiante vão ser cada vez mais frequentes. Isso é importante na história do livro 2. E esses pesadelos, eles não são à toa, né? Não vou adiantar, mas está ligado aos poderes não da própria Mio em si, mas os poderes da família da mãe dela, né? Isso vai ser revelado, isso faz parte do que é importante nesse livro 2, então não vou adiantar, não. Mas abre-se o episódio com essa visita, a despedida do Koji, né? A conversa dele com a Mio segue basicamente aquilo que está no livro, né? Ele diz que vai treinar para se tornar efetivamente alguém que possa, né, usar o dom que ele tem, né, e que possa proteger as pessoas que ele ama, né? Só que aí ele quer saber, né, se a Mio ainda o ama ou se ela um dia o amou, e a Mio deixa muito claro, mesmo sem palavras, isso é muito importante nessa série, as expressões faciais, aquilo que não é dito, e é um episódio em que nós temos muitas microexpressões faciais e pequenos gestos, né? Os olhares do Kyoka para Mio. E ele está particularmente, a personagem, né, está particularmente bonita nesse episódio, boa parte do tempo, né? O rosto dele muito bem desenhado, eu acho. Da Mio, né? A forma como o rosto do Koji mostra muito bem como ele entende que ele perdeu a oportunidade. Se ele teve alguma chance, ele a perdeu. Agora, é inventada uma cena, porque isso é dito no livro, talvez, eu realmente não retomei o livro, não tive tempo, quase não tive tempo de gravar esse vídeo, então eu não lembro se o Koji fala isso ou é o narrador do livro, mas de fato não havia uma cena dele conversando com a Kaia em que ele vai, né, deixar claro que ele vai casar com ela, né? E de novo, por quê? Porque ele foi adotado, né? Ele fala com todas as letras, eu sou o novo chefe do clã da família Saimori, porque a família da Mio cai em desgraça, o pai dele, do Koji, caiu em desgraça, e o irmão dele, o irmão mais velho, né, que vai aparecer no episódio 8, ele assume a chefia do clã Tatsuishi, mas a família do Koji foi punida, né? Agora ela está numa posição de vassalagem em relação à família do Kyoka. Há essa sequência, né, da Mio visitando a família, há a sequência do pesadelo, mas é um episódio, né, que é um episódio de várias partes que se conectam, porque ele foi muito bem construído, mas são várias partes que servem para anunciar o que vai vir, né? Temos mais uma cena do primo da Mio, do Arata. Se você viu lá o character design, você sabe, né, que essa personagem vai aparecer, e ele está agora, né, disposto a levar a Mio para o seio da sua família. Isso é dito no episódio. É apresentada a Hazuki, que é a irmã do Kyoka, a irmã mais velha do Kyoka. O Kyoka tem 27 anos, a Hazuki é mais velha, ela deve ter 28, 29 ou 30, né? E ela é como um furacão, né? Ela é o oposto do irmão, isso fica muito claro na construção, né? Ela é muito expansiva, ela é muito expressiva, mas apesar do irmão dizer que não gosta, né, desse jeito dela, ele confia nela, né? Há uma confiança muito grande entre esses dois irmãos, e quando, né, a gente conhece a mãe, principalmente a mãe deles, entende que eles devem ter tido que se agarrar para conseguir sobreviver numa família, numa casa que não era a mais acolhedora possível. E a Hazuki, ela entra na história para ensinar a Mio a ser uma dama. Então, a partir daí, a gente vai ter as lições da Mio, né, aprendendo a ser uma dama, que seria aquilo que ela aprenderia numa escola de garotas, numa escola feminina, que várias delas foram criadas para esta elite, né, japonesa, aprender
hábitos, né? Como ser uma boa mãe, uma boa esposa, porque isso era um mote da era Meiji, né? Depois da Revolução que vai abrir o Japão para o Ocidente, boa mãe, boa esposa. Então essas meninas, elas iam para a escola para aprenderem isso, essas prendas, além de outras coisas, como música, como línguas, algo até que viesse, né, da educação ocidental. E a Hazuki, ela é muito competente nessas prendas e ela se veste à moda ocidental. A roupa da Hazuki, né, a princípio é uma roupa, né, que sugeriria, a meu ver, olhando, mais anos 30, década de 1930, do que década de 1920. Mas eu acredito que eles estão na década de 1920. Né? Eu esperava, talvez, um figurino diferente. Né? Não é que eu não gostei, mas eu acho que está mais para a década de 30 do que década de 20. Mas, enfim, a Hazuki, ela vai ser uma presença frequente. E aí, naquela casa, nessa segunda parte da série, inventaram algumas pequenas cenas para ela, engraçadas, né? Que não existem, né? Como ela dizendo que, pedindo para o irmão para levar a Mio com ela para casa dela, porque assim ela poderia ensiná-la melhor. Não lembro dessa conversa no livro de jeito nenhum, e o Kudo fica muito, né, indignado, mas ele responde só que não, não e não, né, para tudo que ela pergunta. Há uma sequência do jardim, né, que eu também não me lembro do livro, posso estar esquecida, né, cabeça de gente velha, né, às vezes falha. Mas que é interessante, né, em que ela fala das flores e fica claro que a Mio não conhece, né, ela não recebeu o mínimo, né, ela recebeu só o mínimo de educação. E eu até pensei que ela fosse falar de linguagem das flores, porque era algo que era muito popular na era vitoriana e continua popular, né, entre essas moças bem educadas. Pensei que ela ia dizer o que significam cada uma daquelas flores e talvez houvesse esse significado. Né? Então a gente tem Hazuki sendo apresentada, devidamente apresentada, você já entende que tipo de personagem ela é, né, dentro dessa história. A despedida do Koji, não acho que ele volta. Temos uma cena que vai ser criada, mas que criada porque é preciso visualizar algo que no livro só é citado o que aconteceu, que é quando o selo, né, de um grande cemitério que contém a alma, né, eu acredito que são as almas dos dotados que morreram e que podem se transformar em ameaças. Esse selo é rompido. Essa cena, ela ficou muito, né, ela foi uma cena com bom investimento de animação. E a gente vê os olhos, né, das criaturas e os monges tentando fazer a contenção daquelas criaturas. E aí o Kyoka, ele é convocado para ir falar com o príncipe, que é o filho, né, que não é o herdeiro, né, mas é uma figura importante, depois vocês vão ver no que vai dar isso, para falar com o filho do imperador, que convoca o Kyoka e o chefe do Kyoka, e aí eu vou falar que é o ex-marido da Hazuki. Não me lembro da irmã do Kyoka dizer logo no primeiro encontro para Mio que o casamento dela não tinha dado certo. Ela vai contar a história dela toda, inclusive por que não deu certo, e eu acredito que o anime cria um flashback para contar, né, o que aconteceu para que o casamento da Hazuki não fosse um casamento feliz. Então apresentam lá o chefe do Kyoka, né? Não dizem quem ele é, mas depois a gente vai descobrir que ele é o ex da irmã dele. E é dito que o irmão do Koji, eu sempre esqueço o nome dele, vai ser chamado também para essa reunião. Ele não apareceu ainda, ele vai aparecer no próximo episódio. Se mantiverem o livro 2, vai ser a única cena dele, mas eu sei que não vai, porque eu acredito que teremos um episódio inteiro, quase, da batalha do Kyoka contra essas criaturas que eles precisam levar de volta para selar nesse cemitério. E o irmão do Koji vai participar dessa batalha, que é o que acontece na tal da peça de teatro que estreou semana passada. E a cena, talvez, né, mais emocionante ou mais simbólica e importante do episódio, tem a cena da árvore, claro, mas eu acredito que foi quando o Kyoka e a Mio assinam o contrato de noivado. Não existe essa cena no livro. Não sei se ela foi criada para o mangá, mas que cada um assina o nome e ela fica muito emocionada, mas tudo sempre é muito contido, e a Yurie que fica, né, mais do que emocionada, né, e ela, que é a empregada e ex-ama do Kyoka, né, ela observando o quanto ele é cuidadoso com a Mio, o quanto ele está, né, ouvindo atrás da porta a conversa dela com a Hazuki. Mas assim,
é uma cena bonita e importante porque em algumas culturas o noivado, né, o contrato de noivado existe, e este contrato de noivado ele já é tão importante quanto um casamento. Desfazer um noivado é algo que tem um significado, né, social muito forte, né, e pode manchar inclusive a imagem da noiva, principalmente. Neste caso, né, é um noivado discreto porque Kyoka não se dá bem com sua família, saberemos disso daqui a pouco, e a Miyu não tem mais família, né? Eu não vou dizer, mas a Kaia é punida, né? A punição da Kaia é dita qual será nesse episódio, mas vocês assistam o episódio e vejam, né? Foi um bom episódio, foi um episódio realmente muito bom, apesar, né, dessa aparente desconexão, porque houve a necessidade de introduzir, né? É um episódio muito mais com cara de primeiro episódio, porque efetivamente está começando, a gente está começando a ver o livro 2, do que um episódio de continuação. Se não houvesse a cena da despedida do Koji, se ela tivesse sido colocada no episódio passado, seria um primeiro episódio perfeito de uma temporada, talvez. Mas é isso, obrigada por assistirem este vídeo e obrigada a todos aqueles que assistiram os outros e que têm deixado comentários. Eu vou respondendo assim que eu posso. Tá meio difícil, minha vida tá muito corrida esses dias. Ontem, como tinham me pedido, eu acabei gravando um vídeo, né, um shoujocast extra comentando o filme da Barbie, mas a minha resenha escrita está muito melhor organizada do que aquilo. Mas se vocês quiserem assistir, deve aparecer um card e eu comento o filme, que eu gostei bastante, me diverti bastante com ele, mas há coisas, né, que precisam ser colocadas nos seus lugares. Então, muito obrigada mesmo, e até o próximo vídeo, semana que vem, provavelmente. Tchau, tchau!